Graça e paz a todos, uma boa noite. E já foi comentado aqui a respeito de Páscoa, né? E desde quarta-feira, mais ou menos, Deus tem... E Deus tem tratado comigo em relação ao entendimento que nós temos, né? Em relação à Páscoa, em relação ao sacrifício de Cristo. O que é a Páscoa? Ou melhor, quem é a Páscoa? E eu trouxe uma palavra nesse sentido, seria mais para nós termos um entendimento dentro daquilo que Deus nos capacita, né? E dentro daquilo que Deus tem tratado com a gente, para que a gente comece verdadeiramente, através do poder do Espírito Santo, a viver uma vida cristã, a realmente glorificar a Deus com a nossa vida, né? E para isso nós precisamos aprender, nós precisamos compreender, nós precisamos entender a palavra, né? Porque nós sabemos que a Bíblia diz que a falta de conhecimento traz a destruição, mas a falta do entendimento traz sacrifícios inúteis, traz sofrimentos inúteis. Então eu peço aos irmãos para que abram em 1 Coríntios 5, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 7. Estaremos aqui falando a respeito daquilo que Deus tem falado com a gente e também em relação àquilo que Ele ainda quiser falar hoje, né? Porque quem manda é Ele, né? Quem dirige é Ele. Nós vimos aqui apenas para cultuá-lo, adorá-lo e servi-lo. E Ele é quem dirige a obra. Amém? Está escrito assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Feche os olhos só por um momento. Nós já oramos, mas eu tenho sempre este hábito de pedir a Deus em relação à palavra dele. Senhor amado, Senhor eterno, Pai celestial, que o Senhor venha tratar em cada coração, ó Pai, o verdadeiro significado, o verdadeiro entendimento do que foi a Páscoa, Pai, e do que passou a ser para nós, ó Pai amado, a partir do momento que a Tua palavra, que a profecia lançada, Senhor, não só em palavra, mas também como em ato profético, já se realizou, meu Pai amado, para que nós não nos conformemos com este mundo, com as coisas deste mundo, com a mentira imposta ao mundo e pelo mundo, Senhor, a nós, para que nós sigamos a verdade, porque se conhecemos a Cristo, já conhecemos a verdade e somos libertos de tudo aquilo que traz a mentira, Senhor, mesmo com aparência de verdade. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e já te agradeço e te louvo, porque eu sei que Tu és fiel para com a Sua palavra, Senhor, e também, ó Pai, para com aqueles que andam conforme a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Amém, amados? Pode se assentar. Amados, eu creio que é bem notório para todos que a questão da Páscoa, até mesmo entre os crentes, entre os cristãos, há um certo engano, há uma distorção, há uma inversão de valores. Nós vemos no sentido
como o mundo fala em questão da Páscoa. Em primeiro lugar, a Páscoa não é para todos. Ela não foi para todos. Lá em Êxodo 12, onde Deus instituiu a primeira Páscoa, nós podemos ver que foi somente ao povo hebreu. Foi só o povo do qual ele chamou e do qual ouvia a sua voz. E a questão aí é que nós vemos que o nosso adversário, aquele que veio para roubar, matar e destruir, ele inventou uma outra Páscoa, para que todo mundo pudesse dela participar, para que todo mundo pense e coloque em seu coração que através desta manifestação, desta celebração, eles estejam se aproximando mais de Deus, eles estejam em comunhão com o Senhor. E nós temos visto que através destas celebrações, o dia está sendo mais santificado e mais respeitado do que o evento em si. Nós não devemos atentar para o dia em que ocorreu o fato, mas nós devemos atentar para o fato que ocorreu naquele dia. A palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, P-E-S-S-A-H, que significa passagem. E se os irmãos quiserem lerem depois, em Êxodo 12, os irmãos vão compreender que a palavra principal de todo o versículo, de todo o capítulo em si, é a palavra passarei. E tudo Deus determinou ali um ritual, a questão do cordeiro, a questão de ser um cordeiro novo, um cordeiro sem defeito, um cordeiro, caso ele fosse demais para a família que era pequena, era para ser chamado uma outra família para compartilhar. O sangue desse cordeiro era para ser passado nas ombreiras da porta, e através da obediência daquele ritual, Deus passaria por cima. Deus não olharia o pecado do povo hebreu, mas ele iria direto atingir o povo egípcio devido ao pecado que estava cometendo diante de Deus e para com Deus e também para com o seu povo. Então hoje, por que nós não celebramos a Páscoa? Porque a Páscoa, a última, quem celebrou foi Jesus. E se nós analisarmos, amados, o cordeiro que era o principal na Páscoa judaica, passou a não ser mais o principal na Páscoa cristã. Na última celebração da Páscoa, Jesus não deu tanta importância ao cordeiro. A Bíblia nem cita se os discípulos prepararam ou não o cordeiro, mas eu creio que devem ter preparado. Porém, os elementos ali que passaram a ser principal naquela celebração foi o pão e o vinho. Por quê? Porque verdadeiramente o principal e único cordeiro estava ali presente. E da mesma forma como Deus pediu para que o povo hebreu matasse aquele cordeiro e depois o comesse, e que o seu sangue pegasse e esparramasse na ombreira da porta, da mesma forma seria feito poucas horas depois. Porque nós, com os nossos pecados, matamos ao Cordeiro de Deus, e através do seu sangue em nossas vidas, Deus então olha para o sangue do Cordeiro, para o sangue de Jesus, e passa por cima de nós, não olhando para o meu pecado, não olhando para o nosso pecado. Então nós não devemos, amados, jamais se importar somente com o dia.
onde nós vemos as religiões e até mesmo no nosso meio, as pessoas se santificando devido ao dia, devido à semana, devido ao mês, devido à quarentena, quaresma, 40 dias. E o sacrifício de Cristo foi para quê então? Para santificar um dia? Para santificar 3 dias? Para santificar uma semana? Semana Santa, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa? Domingo de Páscoa? Não. Domingo da ressurreição. O Cordeiro que morreu, reviveu. Nosso irmão Gustavo leu em Apocalipse 2, Jesus declarando: eu morri, porém eu revivi. A Páscoa para nós tem que ser algo que já foi. Nós não podemos estar buscando a Páscoa todos os dias, porque nós já temos ela. Quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou pelo meu pecado, Ele pagou pelo pecado de toda a humanidade, aquela que existia na época, e todas as demais que vieram depois, e todas as demais que virão ainda após nós, até em que o dia do Senhor, do qual é o próprio Senhor, Ele retorne, busque a sua igreja, e venha também em seguida o juízo final. Mas todos podem ser participantes do sacrifício de Cristo, o último sacrifício, que já não foi mais um sacrifício simbólico, foi um sacrifício literal, real, do qual verdadeiramente nos trouxe a liberdade, nos trouxe a absolvição em relação ao pecado, nos trouxe a absolvição em relação à condenação que o pecado nos trazia. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, porém a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Ele nos deu a vida eterna. Deus nos deu o melhor, amados. Eu tenho comigo particularmente, eu não busco em Deus ainda o melhor, eu não espero em Deus o melhor, porque o melhor eu já tenho. O melhor é Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo, o melhor está em sua vida, que é a vida eterna. A nossa vitória é a nossa fé em Cristo Jesus. Ah, mas eu perdi tudo na minha vida. Você ainda tem Cristo? Tenho. Você é mais que vencedor. Mas eu estou com uma enfermidade, segundo a ciência já determinou, meses. Mas você permanece em Cristo, permaneço, você é mais do que vencedor. Eu não tenho nada de material para oferecer, para ajudar, para mostrar para ninguém, mas você tem Jesus, você é mais do que vencedor. Deus deu o seu melhor. Em Efésios 1:3 diz que todas as bênçãos espirituais estão nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E se Jesus é a minha Páscoa, o que eu devo entender em relação a isso? Jesus, Ele é a minha ponte para a vida eterna. Jesus é a minha passagem da morte para a vida. Jesus é a minha passagem do reino das trevas para o reino da luz. Jesus é a minha passagem da maldição para a bênção. Então, amados, nós devemos compreender. Muitas vezes nós temos santificado, amados, mais ao dia do que a nós. Muitas vezes, não levem a mal e não entendam mal o que eu vou dizer, nós temos santificado mais ao templo, mais à igreja, prédio, do que a nós. Nós temos dado mais valor ao prédio
mais valor aos lugares onde nos reunimos do que a nós. Porque na realidade, amados, o templo vivo do Espírito Santo somos nós. Sou eu, sou você. Todos os lugares por onde você passar, se Deus verdadeiramente habita em você, como Jesus falou lá em João, capítulo 14, se não me falha a memória, que aquele que ama as palavras de Jesus e pratica a sua palavra, eu e o Pai viremos para ele e faremos morada nele. Quantos de nós, amados, num domingo se torna mais santo do que numa segunda-feira? Se Jesus se tornou a minha passagem, eu tenho que estar com Ele todos os dias da minha vida, em todos os momentos, em todos os lugares. E em todos os lugares por onde você passar, aquele lugar, biblicamente falando, se tornará santo, porque Deus habita em você. Deus usa os teus pés para pisar nos lugares e tornar esses lugares santos. Isaías 58, eu sempre comento esse capítulo porque é tremendo, tá? A partir do momento que nós colocamos em prática o verdadeiro sentido da Páscoa, tá? Na certeza de que já ocorreu para nós a Páscoa, Jesus já passou pela minha vida e permaneceu nela. Então eu não celebro mais a Páscoa, eu celebro agora a morada de Deus em mim. Eu vivo agora a vida de Cristo, Gálatas 4. Enquanto estou nesse tabernáculo terrestre, eu vivo a vida de Cristo, o Filho de Deus que morreu por mim e que hoje vive em mim, por mim. Ele não vive em mim porque ele precisa de mim para viver, ele vive em mim porque eu preciso dele para viver. Não é eu que o levo aos lugares onde ele deseja ir, é ele que me leva aos lugares onde ele quer ir. Nós temos, amados, que compreender isso, nós temos que entender isso, para podermos realmente viver uma vida onde vá glorificar a Deus em todos os momentos das nossas vidas. Há uma música que fala que nós somos apenas um momento, Ele é a eternidade. E Deus, Ele quer, sabe, Ele quer ter experiências tremendas, Ele quer ter experiências sobrenaturais neste pequeno momento de vida que nos é proporcionado aqui na terra. Porque a partir do momento em que eu permito que Ele faça morada em mim, que verdadeiramente Ele se sinta bem habitando neste templo, que Ele se sinta confortável, que Ele se sinta verdadeiramente rei, verdadeiramente entronizado em minha vida, Ele fará coisas maravilhosas, do qual nos deixará maravilhado e do qual jamais nos afastaremos dele. Eu comentei uma vez aqui a respeito de ficar maravilhado. Quando você fica maravilhado com alguma coisa, você não quer outra, você não busca outra, você não precisa. E nós não precisamos de mais nada, nós precisamos só de Deus reinando em nós. E Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 10, ele fala sobre isso. Ele ensinou ao povo de Colossos a respeito
de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, do ato em si, do fato, do evento. E Paulo fala: me admira, pois vocês estão guardando dias, meses, anos. É simples de entender, amados. Quem aqui já é casado? Quem aqui está por se casar? Já tem até data marcada. Não sei se o Daniel e a Paula já tem data marcada. Não, né? Mais ou menos, né? Mas amém. Eu tenho, né, o meu casamento com a minha esposa Noemi, 4 de julho. Está próximo para comemorar mais um ano. 22 anos. Eu estou me preparando para 4 de julho eu ser o melhor marido do mundo para ela. Porém, depois de 4 de julho, eu vou ser o pior marido para ela. Por quê? Segundo a filosofia mundana, segundo os ensinamentos adquiridos no decorrer do tempo, plantados por Satanás, o importante é o dia. O importante não é o evento. O importante não foi a minha união com ela em 4 de julho, foi o dia em que ocorreu essa união. Então, no dia 4 de julho, ela espera ansiosamente todo ano, porque eu sou o melhor marido que ela já viu. Aí os outros 364 dias, e quando é ano bissexto, 365 dias, eu sou o pior marido existente na face da terra. Será que é isso? No dia das mães, todos os filhos presenteiam a mãe como se ela fosse a melhor mãe do mundo, e eles como se fossem os melhores filhos do mundo. Mas e depois do dia das mães? E depois do dia dos pais? E depois do dia das mulheres? E depois? E depois? E depois? Amados, Romanos 12: não vos conformeis com as coisas deste mundo. As pessoas dão mais importância ao dia. No dia de Natal é dia de todo mundo dar presente para qualquer um. Passou o dia de Natal, morra de fome, durma no chão, passe necessidade. Isso não é vida cristã. A religião: 40 dias não como carne, não varro isto, não faço aquilo, não faço aquilo outro, não toco nisso, não toco naquilo. 40 dias, vindo de uma carnalidade total. Depois do carnaval, 40 dias eu sou santo. Aí hoje, acabou os 40 dias, a partir de amanhã eu me torno de novo profano. O ovo de chocolate. Todos pensam que estão participando do corpo de Cristo. Se nós analisarmos a fundo, amados, a Páscoa e o que representa, os hebreus, eles tinham que comer o cordeiro em pé, com o cajado na mão, vestidos e calçados, preparados para fugir. Não comiam acomodados, sentados. É só ler, porque Deus está passando, e no que Deus passa, Ele chama o povo do qual Ele chamou, Ele determina que venham, para que fujam do Egito. Jesus
sendo o Cordeiro Pascal nosso, Ele veio e passou e chamou. E aqueles que permanecem atentos ao seu chamado se tornam os escolhidos. Por isso ele mesmo falou: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque eu disse que a Páscoa, a verdadeira, não foi para todos. Da mesma forma que Paulo falou que a fé não é para todos. Que fé? A fé que salva, a fé que te mantém em pé, com um cajado na mão, com um sapato preparado, vestido, calçado, com roupa para você sair desse mundo. E por onde você passar, você maravilhar as pessoas em relação à Páscoa. Cristo ressurreto. Jesus celebrou a última Páscoa e inaugurou a primeira ceia com Ele. O elemento foi substituído, saiu o cordeiro, entrou simbolicamente o pão e o vinho. Ele é o cordeiro. Nós temos que continuar comendo da sua carne, espiritualmente falando. Nós temos que continuar bebendo do seu sangue, espiritualmente falando. Agora, que dia? Na ceia do Senhor, no domingo do mês? Não, amados. Nisto também nós temos dado mais importância ao dia do que ao ato, do que ao evento. A ceia do Senhor, eu posso celebrar ela todos os dias, mesmo na minha casa. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Todos os dias, amados. A igreja primitiva celebrava a ceia do Senhor todos os dias. Quando não era nos templos, e no início não tinha templo, depois de 365 DC, Constantino, numa falsa conversão, abriu para o cristianismo. Então os cristãos começaram a frequentar os templos. Mas as reuniões cristãs antigamente eram nas casas, eram em cavernas, eram em sepulturas. O túmulo de Jesus era uma caverna. Eles tinham que adorar a Deus em sepulturas, escondido, sem iluminação. E às vezes, se conseguiam, levavam lamparinas, velas, não para clarear a vida como a religião ensina, não para mostrar o caminho da vida, não, era para eles entrarem na caverna e se acomodarem mesmo, e até lerem as escrituras. Não tem simbolismo santo em nada. Isso veio da religião. E nós, amados, nós muitas vezes entramos na religião também. Nós passamos a julgar que somente no dia da ceia do Senhor é importante. Mas não, comece todas as vezes que você se alimentar a celebrar a ceia do Senhor com o Senhor, todos os dias. Sentou no almoço, celebre, dê graças ao Senhor, porque a mesa simboliza comunhão. A mesa é onde as pessoas sentam e conversam. A mesa é o único lugar que onde você se senta e quem olha de fora vê as pessoas no mesmo nível.
não vê diferença, todos estão sentados, todos estão na mesma estatura, todos estão reunidos no mesmo propósito, como irmãos, como família, como filhos de Deus. Cristo, minha Páscoa, eu passei de criatura para filho de Deus. Então, amados, a responsabilidade é grande, mas quanto maior a responsabilidade for, maior a unção derramada e a presença do Senhor na sua vida será. A partir do momento que você verdadeiramente tem um entendimento de quem é Cristo e de quem você é por meio de Cristo. Quando nós sabemos o que somos, quando nós entendemos para que viemos, para que ressurgimos, porque estávamos mortos, e através da ressurreição de Cristo e na sua aceitação e nos entregarmos a Ele, nós também fomos ressuscitados nele para Deus. Para quê? Para celebrarmos um dia? Para celebrarmos uma semana? Para celebrarmos um mês? Ou para celebrarmos a vida? Tenha como o dia principal da sua vida, meu amado, todo o tempo que Deus já determinou que ela exista. Para nós não existe domingo, não existe segunda, não existe terça, não existe quarta, não existe quinta, não existe sexta, não existe sábado. Para nós existe Cristo. Em Hebreus fala no dia que se chama hoje, com letra maiúscula. O que você está vivendo hoje? Cristo. O que você vai viver amanhã? Cristo, se Ele permitir. Porque o amanhã só tornará hoje para mim se Cristo permitir. Que dia é importante para você? Hoje. Nos Salmos fala assim: este dia criou o Senhor para que nele regozijássemos. Que dia? O meu dia é Cristo, amados. E Cristo não estipula uma denominação para este dia. Amado, no domingo você é mais santo, no sábado você já vai se preparando para ser santo, na sexta você já vai tomando coragem para ser santo, e na segunda seja profano. Uma pergunta que o Espírito Santo faz a nós, e quando nós fazemos essa pergunta, estamos perguntando para a nossa alma: Deus tem se sentido rei na sua vida? Cantamos tanto, amados, te entronizamos, Senhor. Cantamos aqui, te entrego tudo, Senhor. Mas será que nós entregamos o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, os nossos sonhos, as nossas vontades, as nossas iniquidades? Porque Deus é o único que aceita tudo, mesmo que não tenha valor algum, porque tudo que Ele toca, e não é mito grego, se torna valoroso. Tudo que Ele toca se torna santo.
Imagine onde então Ele habita. Nós temos sido uma boa habitação para Deus. Nessas épocas assim, amados, é pelo menos uma hora para a gente refletir. Nós não estamos seguindo a multidão, nós não estamos acompanhando a onda do momento. A nossa geração tem feito o seu papel. Nossos filhos, quando você fala de Páscoa, o que vem em primeiro lugar na mente dele? É o ovo de Páscoa. Nada contra o ovo de chocolate, nada. Comprei um para minha filha, para Larissa, 17 anos, mas comprei um ovo de chocolate. Dei para ela, eu falei: filha, você sabe que eu estou te dando somente um chocolate. Só isso. Um chocolate diferente, sem significado algum. Só a doçura do chocolate. Ainda se pelo menos fizessem só o chocolate amargo, né? Teria um pouquinho mais a ver com a Páscoa, né? Que as comidas que eles comem, os judeus ortodoxos, são amargas, para lembrar sofrimento do Egito, né? Porque eles ainda não lembram o sofrimento de Jesus, porque eles não creem em Jesus, mas o sofrimento do Egito, da escravidão do Egito. E eles erraram no quê? Eles foram libertos e não se interessaram em libertar outros por onde passavam. Estavam preocupados só consigo mesmo. Será que nós não temos feito a mesma coisa? A nossa geração não está mais preocupada consigo mesmo? A nossa geração não está fazendo como os judeus hoje, que celebram a Páscoa de uma forma diferente? Já não estão mais prontos em pé, com um cajado na mão para nada, estão acomodados, sentados, bebendo. Será que nós não estamos celebrando a festa do Senhor sem o Senhor? Será que não nos sentamos à mesa sem esperar o Rei? É o que Deus tem tratado comigo, amados. É que nem eu falei, né, ontem lá comprando, é muito dinheiro para pouco chocolate. Então tá a mesma coisa, amados. É muita religião para pouca vida cristã. E uma coisa que Deus tem tratado comigo, não canse de falar. Eu tenho falado, hoje mesmo falei para Deus, falei: Senhor, quem tem ouvido a pregação? Vou falar igual Isaías falou para o Senhor. Quem ouviu a nossa pregação, Senhor? Nós estamos dando tanta importância, amados, para coisa que não tem importância. Sabe, tanta religiosidade, tanto estatuto, tanta coisa, amados, que até impede as pessoas de viverem Cristo. Então nós temos que atentar para isso e despertar. Nós temos que nos embriagar, amados, com o Espírito Santo para poder discernir. E eu creio que tudo vai fluir. Tudo é consequência de uma atitude correta, de uma posição correta. Tenho ouvido muito. Eu vejo Deus na vida das pessoas e não vejo Deus na minha. Eu vejo as pessoas achando Deus e eu não acho Deus. A resposta que eu dou, amados, é a que Jeremias, está escrito em Jeremias: serei achado de vós quando vos me procurardes de todo o vosso coração. A palavra de Deus não mente, ela é fiel. Praticamente, quando lemos um versículo, se você analisar,
Não sei se você tem esse costume. Você lê algo que de repente você não entendeu. Se você ler acima ou ler abaixo, a resposta vai estar lá. E quando não está lá, pode ter certeza que a resposta está num outro livro. Isaías 26, se eu não me engano, fala sobre isso. Regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então deixe o Espírito Santo dirigir até mesmo a leitura da Bíblia na sua vida. E com certeza ninguém ficará sem resposta. Eu quero ler só um trecho aqui para encerrar, para passar para a missionária Vivian. João, deixa eu achar aqui, achei. João 16, amados, a partir do 24. Deixa eu até coisar aqui que minha vista já está. A partir do 25. Algo interessante que uma vez eu fiz assim, eu falei, opa, nós temos que chegar a esse nível. Amém? Está escrito assim: disse-vos isso por parábolas. Chegará, porém, a hora em que vos não falarei por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto que vocês me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Um dia nós pediremos algo em nome de Jesus, e Jesus não precisará mais interceder por mim, por este pedido. Por quê? E eu me perguntei muito isso. Por quê? A resposta que me veio, amados, porque eu busco o dia em que eu verei em você somente o meu filho. O mesmo amor que o meu filho demonstrou a mim quando andou na terra, eu vejo você demonstrando para comigo. Quando você pede em nome dele, eu vejo ele. E não é necessário ele mais interceder por você, porque você já se tornou na sua estatura perfeita. Você se encaixou no caráter do meu filho que é perfeito. Colossenses 2:10: estais perfeitos nele. Eu não sou perfeito, amados, mas Deus me vê perfeito em Cristo, que é a minha Páscoa. Páscoa, passagem. Cristo é a minha passagem da imperfeição para com Deus para a perfeição para com Deus. Cristo, amados, pessoa, homem, Deus, e não um dia. O evento é maior do que qualquer dia. O Brasil não está independente só no dia 7 de setembro. Ele se tornou independente do dia 7 de setembro para cá.
e continua independente. E nós continuamos nos aprisionando. A passagem de Cristo da morte para a vida não influenciou a nós, não mudou nada em nós. É isso, amados. Páscoa para mim é ressurreição. Páscoa para mim não é dia, é uma pessoa. Em Apocalipse vocês vão ver que Deus é o próprio dia. Que nós possamos ter esse entendimento, essa consciência, para verdadeiramente fazer com que esta geração ainda venha a conhecer Cristo da forma como Ele deve ser conhecido, para o nosso benefício, para o nosso bem. Amém, amados? Eu vou fazer uma pequena oração encerrando, amém? Senhor amado e eterno Deus, que aquilo do qual eu como homem não pude expressar, Senhor, o Senhor continue a ministrar em cada coração, em cada vida, em cada espírito aqui presente, Senhor. Que o Senhor venha trazer, ó Pai, a verdadeira vida cristã através do seu viver em nós. Que nós sejamos, ó Pai, um verdadeiro canal de águas vívidas, ó Pai, que levam vida por onde o Senhor já traçou o caminho. Que os lugares assolados sejam reconstruídos, que as vidas que estão mortas diante de Ti sejam ressuscitadas por meio de Ti, Senhor, através do nosso caminhar neste mundo. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e também te agradeço. Amém e amém. E aqueles que creem, amados, digam amém. Graças a Deus. E eu passo a palavra para a missionária Vivian, amém?